No final da década de 80, surge um discurso neoliberal com duras críticas ao Estado desenvolvimentista e com a propaganda feroz gabando as bondades do mercado. Um exemplo nesse sentido é o programa de privatizações das empresas públicas que, com diferentes ritmos, se impõe em todos os países latino-americanos. Não se trata de um Estado ausente, mas sim de um outro Estado submetido às exigências do mercado. Milton Santos. O neoliberalismo real é muito diferente do neoliberalismo utópico. E o Estado neoliberal não é um Estado mínimo, é um Estado ativista, é um Estado militante, só que as formas, os padrões de articulação entre Estado, capital e sociedade é que se alteraram. Isso não pode ser lido meramente como um processo de redução do lugar e do papel do Estado, tem que ser entendido como uma redefinição do lugar e do papel do Estado no processo de acumulação do capital e de dominação capitalista. Fernando Collor e Fernando Henrique Cardoso, os Fernandos comprometem o Brasil num projeto de inserção na globalização mundial e, ao mesmo tempo, subpriorizando o desenvolvimento das forças produtivas internas. E, para isso, então, você faz o quê? Desmantela a proteção aduaneira, desmantela as instituições públicas ligadas ao processo de desenvolvimento das forças produtivas. É uma coisa impressionante. É absolutamente impressionante o que aconteceu. Lembra da época do Collor, que ele punha aquele elefante, era uma propaganda de que o Estado era um elefante pesado, perdulário, ineficiente, que gastava muito dinheiro, e a ideia era de que o mercado tinha solução para tudo. Já foi importante uma forte presença do Estado na economia. Só que o Estado engordou muito em áreas não prioritárias para você, cidadão. Ficou pesado. Com a desestatização, o Estado vai investir pesado em saúde, educação, habitação, saneamento e segurança. Um Estado pesado incomoda muita gente. Incomoda mesmo. Governo do Brasil, a prioridade é o cidadão. Ao longo dos anos 1990, o apoio da mídia às privatizações foi total, repercutindo e massificando o discurso neoliberal. Desestatização, porque o Brasil não pode ficar para trás. A mídia tem um papel fundamental nesse processo, né? Porque a mídia os meios de comunicação em geral, né? Lato sensu, né? Quer dizer, é televisão, é rádio, é cinema, é internet, tudo isso tem uma influência enorme para formar a opinião das pessoas, né? E a mídia, naquela época, teve um papel importante, inclusive no ataque àqueles economistas que alegavam que aquela política neoliberal seria prejudicial ao desenvolvimento brasileiro, chamando esses economistas de dinossauros. E a mídia se
se esforçou nesse sentido de uma forma extraordinária, né? Justamente por causa dos seus vínculos com os grandes interesses econômicos. E os grandes interesses econômicos brasileiros hoje, no Brasil, instalados no Brasil, são multinacionais. E os nacionais, muitas vezes, também estão vinculados a eles. Foi um processo de desconstrução do Estado. E não foi uma reorganização, não houve um planejamento estratégico, na verdade foi uma interpretação de que o Estado era o problema do país. E a resolução desse problema passava pela destruição, pela desconstrução do Estado. E nesse sentido nós tivemos um processo de privatização que, segundo nossos estudos, foi o segundo maior processo de privatização da década de 90. Ele foi apenas menor quando comparado com a desconstrução do antigo experiência da União Soviética, que foi a desconstrução ali da transição de um regime socialista para um regime de economia de mercado. Então, a nossa desconstrução nos anos 90, que valeu a geração de receita de ao redor de 100 bilhões de dólares, que naquele momento, nos anos 90, equivaleu a cerca de 15% de todo o PIB, que foi transferido do setor público para o setor privado. E em grande parte dessa transferência significou um engrandecimento em termos de riqueza de determinadas famílias e grupos estrangeiros, sem a contrapartida, porque nós tivemos simultaneamente a essa privatização uma redução de 500 mil de postos de trabalho. Essa é uma estratégia americana que ela parte do princípio que num mercado totalmente livre, as empresas americanas, as mega empresas multinacionais americanas, por seu dinamismo tecnológico, pela sua escala, pelo seu poder financeiro, prevalecerão sobre as outras. E o neoliberalismo é isso, é você dizer, olha, o Estado é o grande adversário da eficiência econômica. Então é necessário reduzir o Estado ao mínimo. Aí vem as privatizações, né? Mas nós estamos na Argentina, inflação de 30%, 40% e o desemprego bem maior, 20%, 30%. É onde nós estaríamos hoje. Então, quando as pessoas entram... Bom, eu tenho o direito de falar um pouco agora. É a minha vez de falar. Então, eu só estou fazendo uma previsão econômica. Eu disse isso para a presidente Dilma. Quando ela me sondou para o lugar do Levi, eu vim aqui e conversei isso com a presidente Dilma. Disse, presidente, a senhora tem que fazer uma reforma já. 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 Tá certo? Já. Os governos pós-2002, apesar de serem capitaneados pelo PT, que sempre foi um partido crítico ao Plano Real, pelo menos até 2002, por uma concepção de governabilidade, esse partido mudou a sua concepção. Do seu ponto de vista macroeconômico, ele deu sequência ao que vinha sendo feito desde os anos 90. Boa parte da chamada credibilidade do governo Lula se deu justamente por esta surpresa para os banqueiros e financistas internacionais. O partido que sempre sustentou a denúncia de todas as consequências nefastas do modelo liberal no Brasil, simplesmente capitulou quando chegou no governo. Ele nomeou o Henrique Meirelles presidente do Banco Central, e o Henrique Meirelles era o presidente do Bank Boston, que era um dos credores do governo brasileiro. Portanto, inimaginável a gente ter um presidente de banco transnacional virando gestor do Banco Central, que é a chave, né, do sistema da gestão financeira. Joaquim Levy, que atualmente integra o Banco Bradesco, assumirá o Ministério da Fazenda no lugar de Guido Mantega. Da tradição do PT, valorizar a comunhão de classes. Isso exigirá do Brasil um reequilíbrio fiscal bastante profundo. Tem uma discussão interna ali
no PT, sobretudo num grupo mais próximo do Fernando Haddad, de que a indicação para o Ministério da Fazenda, como o Jair Bolsonaro já deixou claro que será o Paulo Guedes, e tem alguém que fala por isso, que talvez fosse conveniente para o Haddad sinalizar pelo menos o perfil de ministro da Fazenda que ele gostaria de ter. E certamente vai ser um perfil que eles estão discutindo como fazer, um perfil parecido com o do Palocci, no sentido de ser um ministro da Fazenda que leve muito em conta o aspecto fiscal, o controle das finanças públicas. E aí eu ouvi um nome nos bastidores internos do PT, do economista Marcos Lisboa. O PEC é uma tentativa de evitar que o Brasil retorne à grave crise dos anos 80 ou que tenhamos que enfrentar os difíceis dilemas e eventos muito preocupantes socialmente. Alguns pontos têm que ser enfrentados. Primeiro, a política de proteção custa para a sociedade paga um preço por isso. Você vai pagar mais impostos. Então, o crédito subsidiado do BNDES significa maiores impostos para o restante da sociedade. A proteção para alguns leva a piora da produtividade dos setores. Esse é o caso do conteúdo nacional. O Brasil recentemente expandiu a política de conteúdo nacional para diversos setores, fornecimento de equipamentos para óleo e gás, né, e outros setores da economia. O que aconteceu? Os setores à frente, como por exemplo a Petrobras, tiveram que comprar bens de capital de pior qualidade, insumos de pior qualidade e mais caros. Protegeu alguém, reduziu a produtividade. Direita e extrema-direita, que o senhor falou em 2016. Não, eu entendo que o que eu dizia naquela entrevista, que a tendência mundial era de que direita e extrema-direita fossem polarizar, porque é um mundo pós-neoliberal. É um mundo em que protecionismo, intolerância estão crescendo. Que a tendência mundial era de que direita e extrema-direita fossem polarizar, porque é um mundo pós-neoliberal. É um mundo em que protecionismo, intolerância estão crescendo. Protecionismo, direita e extrema-direita, protecionismo, direita e extrema-direita, protecionismo estão crescendo. Fernando Henrique tem muita simpatia pelo senhor. Eu por ele, meu colega de universidade, decano do meu departamento, não tem nenhum problema. Chama que o povo quer, chama que o 13 dá jeito, chama que é bom, Lula é Haddad, é o povo. Chama que o povo quer, chama que o 13 dá jeito. Para que o país continue crescendo, precisamos garantir o desenvolvimento, a estabilidade e a geração de empregos. Fiz minha parte como ministro da Fazenda. Agora quero completar esse trabalho como deputado federal. Lula presidente, Mercadante governador e Suplicy senador.